Teste do Pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio, que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia. O poder da sua voz. A voz do povo. Estamos de volta para o segundo bloco da Voz do Povo, desta sexta-feira, 13. 13, ainda bem que não é 13 de agosto. É 13 de novembro, há 2 dias da eleição municipal. E que, em vez de superstição, temos muita fé na vida, muita convicção de que andar para frente é o que é o limite, andar corretamente, viver corretamente. E o que eu desejo para mim e para todos é muita imunidade, porque essa Covid não vai embora, não teve 15 de novembro desse jeito, ela vai continuar massacrando o povo. E essa é uma questão também para o doutor Loura, Joaci Loura Júnior, falar sobre isso. O que a Covid causou no processo eleitoral, do ponto de vista político, social e até legal. Só, por favor, doutor, queria ouvir do senhor sua opinião. Só uma curiosidade, o senhor falou que tem 2 municípios que não terão eleição domingo, tem 3. Tem 3? Macapá foi adiada as eleições. Ah, foi adiada em Macapá, né? Exatamente por conta do apagão, não tinha uma segurança, né? É verdade. E aí o presidente do TRE pediu ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral que adiasse, ainda sem uma data definida, foi adiada, para que quando houver segurança, pudesse ter as eleições lá em Macapá. Muito interessante. Vamos à Covid e à eleição. Sobre a questão da Covid, professor, né, sem dúvida alguma, a pandemia, ela afetou de todos os pontos possíveis da nossa vida. Isso é indiscutível. E não podia ser diferente também no aspecto da democracia. Uhum. O que eu vi, né, até como um curioso, né, do direito eleitoral, uma pessoa que estuda, enfim, que busca, né, sempre estar atento a essas situações de direito eleitoral, eu percebi que o brasileiro, ainda que ele tenha uma certa restrição à política, de um tempo para cá, quando chega no momento certo, ele acaba cedendo aquele anseio de mudança, aquele anseio de acreditar no ideal. A Covid, ela, de certo modo, ela cerceou muita coisa, o contato pessoal, os comícios, mas, por outro lado, ela já trouxe algo que talvez demoraria ainda 4, 5, 6 anos para poder acontecer. E aí, com a Covid, isso teve que acontecer de uma forma ainda rudimentar, ainda estamos num processo de evolução, mas aconteceu. E o que foi esse algo? Por exemplo, as convenções, que acabou aquelas aglomerações gigantescas, aquelas coisas que a gente já sabia qual que seria o resultado, né? E ali era um gasto, por exemplo, dos partidos políticos desnecessário. Uhum. Hoje as convenções são virtuais. Acho que é uma realidade que não vai voltar atrás, isso é um caminho sem volta. E teve o mesmo resultado prático, né, para o direito eleitoral. Das convenções presenciais, Das convenções presenciais. Isso estou dando apenas um exemplo. É uma ideia que talvez eu acho que não volta mais. Não, e aí também, como eu estava falando no primeiro bloco, como agora as propagandas eleitorais, elas são também no meio virtual. Nós saímos da rua e fomos para o debate virtual, o debate de ideias nas redes sociais. É também, dentro dessa concepção de uma mudança, vamos dizer, de um abalo, né, que a pandemia trouxe a tudo, e inclusive as eleições,
essa perspectiva ela também trouxe para nós uma nova realidade. Né? Aquele candidato que já tinha habilidade nas redes sociais, que tinha um lastro para mostrar para o eleitor do que já vinha fazendo nas redes sociais, ele teve uma facilidade muito maior para mostrar o que ele vinha fazendo e o que ele fez durante a campanha. Aquele que não tinha nenhum tipo de habilidade, nenhuma intimidade com as redes sociais, ele penou muito para poder mostrar ao eleitor o que ele tinha. Ele também estava ali presente, né? Exatamente, porque ele achou que ele sempre acreditou que a maior propaganda eleitoral era no tete a tete, quando hoje muita gente já também não quer saber disso, quer saber o que a pessoa tem a mostrar, vamos dizer, virtualmente, onde é a página dele, onde que está o projeto de governo dele, o que ele tem, qual a biografia dele, né, como pessoa. Então tem gente que quer ver isso, o passado dele, ele é um cara ficha limpa, é ficha suja, já esteve envolvido em alguma coisa. Então, eu penso que nesse aspecto a Covid, ela trouxe realidades virtuais, digitais, que demorariam um pouco, mas que teve que ser acelerado nesse momento. Então o senhor está dizendo que isso tudo que está havendo hoje com a pressionada pela Covid, iria acontecer de uma forma ou de outra? Iria acontecer. Era natural essa evolução. Só que ainda demoraria 3, 4 eleições para a gente chegar onde nós chegamos hoje. Estamos falando de uma década, né? É uma década, quase. E a pressão chegou hoje. Exatamente. E não tem mais como mudar. Não, é um caminho sem volta. O Arimar mandou para mim aqui um livreto sobre crimes eleitorais no dia das eleições. Sim. Crimes eleitorais no dia das eleições. Só citou alguns deles aí. Tem candidato que não resiste àquela velha política de meter a mão no bolso, dar aqui um presentinho acolá, embolte no santinho uma notinha qualquer, uma garopa, uma oncinha, né? Esse candidato está, digamos, fadado a desaparecer pela pressão legal e pela parte virtual? Eu acho que a desaparecer, infelizmente, não. Que a gente tomar aí como uma média histórica, infelizmente o brasileiro ele acredita muito na impunidade. Então, enquanto houver esse sentimento de impunidade, seja de qualquer área, sempre vai ter gente que vai falar, não, isso vale o risco. Porque se eu conseguir comprar na reta final pelo menos 5 votos, eu já ganhei alguma coisa. Só que eu penso que agora, por exemplo, a Polícia Federal, né, nessas eleições, e aqui em Porto Velho será um desses locais, vai usar como de forma experimental drones que tenham uma captura de imagem de alta resolução. Então, e parece que de voz também, né? Os drones vão estar voando e vão estar vendo quem ali passou ou não alguma coisa. Então, eu, sinceramente, aos meus clientes, e olha que são vários, né, eu sempre tenho dito o seguinte, faça o que é certo. Porque o que não é certo, mais dia menos dias ele vai vir à tona. E o senhor vai ficar refém daquilo que as redes sociais daqui a pouco mostram. Fazendo o que é certo, ninguém vai poder dizer nada para o senhor. Ou para a senhora. Verdade. Então, os crimes eleitorais no dia da eleição, e eles acontecem, e pode acontecer também, por exemplo, uma coisa que ninguém se atém a isso. A Justiça Eleitoral, no dia das eleições, ela, oficialmente, ela é quem leva os eleitores de uma zona rural, por exemplo, até o local da votação. Certo. Se alguém falasse, não, eu levo você, e aí, nesse levar, essa pessoa começa, meu candidato está aqui, ele que me contratou para eu estar fazendo esse serviço aqui, levar e trazer eleitor, isso é transporte irregular de eleitor. É um crime eleitoral que é punível de entre 4 e 6 meses de reclusão, inclusive uma das penas mais altas, porque geralmente as penas no direito eleitoral é entre 6 meses e 1 ano, essa não, é de 4 a 6, então pode ser punido essa pessoa que está fazendo esse tipo de serviço. Então, não adianta a gente querer tratar as coisas diminuindo. Crime é crime, não existe crime anão, não existe crime, é igual pecado. Né? A gente que estuda um pouco teologia, não existe pecado maior, pecado menor. Né? Não existe. E crime é um pecado, né? Exatamente. Né? Vamos ao intervalo de novo. A entrevista está muito boa, muito fluindo, muito legal. E a gente tem vontade de não parar, mas tem que parar. Vamos ao intervalo. Estamos conversando com um convidado muito especial, o advogado, mestre em direito eleitoral, está se doutorando também nessa área, para melhor servir a sua clientela e a Rondônia, doutor Joacil Loura Júnior. Voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo A Voz do Povo.
A Caiari FM está no ar falando de vida, fé e esperança. Só toca música boa que toca o seu coração e o coração de milhares de pessoas que nos ouvem diariamente. Aqui tem informação, evangelização, cultura regional, espiritualidade e muito mais. Graças a Deus e a você, sócio evangelizador, essa missão está no ar e não pode parar. Nesse mês de novembro, se cadastrando como sócio evangelizador e colaborando com R$40 ou mais, você ganha na hora um lindo presépio de cera que será abençoado na missa do Clube 103. E depois você poderá acendê-lo junto com sua família na noite de Natal. Torne-se um sócio evangelizador, cadastre-se pelo site radiocaiari.com ou pelo 3210-3621. Caiari FM, a rádio católica no coração da gente. Caiari 103,1. O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, você Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. A voz do povo. Estamos de volta para o terceiro bloco da Voz do Povo, desta sexta-feira. Sextou para todo mundo, eleições à vista, né? Nesse oceano de confusão, eleições à vista para ver se reordena, se dá uma nova dimensão à vida política brasileira, rondoniense sobretudo, porto-velhense mais ainda. Estamos precisando de vereadores atuantes que não se sentem à mesa do prefeito como comensal, nem chutem o pau da barraca por qualquer motivo, de um prefeito empreendedor. E eu vou perguntar ao doutor Joacil, qual é o perfil que o eleitorado está traçando para o futuro prefeito de Porto Velho. Doutor Joacil, Porto Velho é um município complicado em termos de desenvolvimento econômico, de organização sociopolítica. O que o eleitor porto-velhense está pensando do seu futuro prefeito, dos 15 que estão aí, sem citar nome de nenhum? Você sempre fala prefeito ou prefeita, né? Tem uma, né? Tem uma mulher, tem uma né? mulher Também que... Eu chamo tudo de prefeitável, fica melhor. Eu acho que, pelo menos na minha concepção, né, o eleitor ele tem que partir de uma premissa em que, a partir daí, ele já começa, vamos dizer, a descartar vários, né? Quem de fato tem condição de ter uma disputa saudável e estar dentro daqueles que podem chegar. Porque não, mas a democracia é bonita, eu vou acreditar num. Beleza, pode acreditar. Mas se efetivamente você está pensando em ter uma mudança ou ter uma confirmação naquilo que você pensa ou naquilo que você acredita, a gente tem que partir também para o voto útil. Eu sempre sou meio pragmático nesse ponto, né? Voto útil, ele sempre faz a diferença. E na reta final, se tem muito eleitor pensar dessa forma,
às vezes ele pode colocar a gente no segundo turno e pode tirar. Ele pode mudar o quadro, então. Exatamente, né? Porque existem pesquisas e por isso que essas pessoas acabam se aproveitando da compra de voto e do derrame de santinho, que também é um crime eleitoral, derramar santinho, de pessoas, entre 10 pessoas, pelo menos 3 ou 4 votam o santinho, pegando o santinho no chão e vai votar daquelas em nome que estão ali. Então não é à toa que também se faz isso, né? Só que é crime. E eu penso que assim como no ano de 2016, assim como no ano de 2018, o Ministério Público estará vigilante, certamente. Aqueles que jogarem, que fizerem derrame de santinho, vão responder criminalmente, inclusive com multas pesadas na questão ambiental. É a derrama criminosa, né? Exatamente. E aí, no que diz respeito à questão, acho que do eleitor pensar em Porto Velho, ele tem que conhecer realmente as propostas, né? Conhecer, seja dos 14 homens e da única mulher que está concorrendo, vá até o site de cada um e conheça efetivamente aquilo. Tem muitos, inclusive, que um copia do outro, né? Acaba copiando, a gente pega um recorte e cola. Mas efetivamente não adianta, e aí também no que diz respeito a vereador. O vereador vai dizer que vai fazer isso, aquilo outro, sendo que muito daquilo que ele coloca não é competência dele, ou é competência do deputado estadual, ou é competência do deputado federal. Então, ou do prefeito, né? Ou às vezes até do prefeito, porque é uma execução, né? E ao vereador cabe fiscalizar, cabe legislar e cabe fazer uma cobrança do executivo e até também de órgãos estaduais ou federais. Mas o vereador ele não tem competência para executar. Isso é uma função natural do Poder Executivo. Né? Então a gente precisa, como eleitor, estar ligado nisso, porque realmente, como o senhor disse no começo, tem muita gente que está aí para quê? Para se cacifar para daqui 2 anos. Né? Não tem chance nenhuma, né? Brada coisas que palavras bonitas para querer impressionar o eleitor. E o eleitor, você que é eleitor, não precisa ficar impressionado com essas coisas. Né? Falar bonito, muita gente pode ir lá e acaba lendo um texto, né? Agora a gente precisa saber o que efetivamente essas pessoas já tiveram na sua vida para que a gente possa, né, acreditar no que possa fazer. Doutor João, já chegaram aqui várias mensagens de Sua Excelência ouvinte, e eu vou começar respeitando a quem manda no programa, que são os ouvintes. Né? Aqui está dizendo o seguinte, ó, o Roberto Carlos, do bairro Conceição. Professor, pergunte se ainda pode fiscalizar. Pergunte ao convidado se ainda pode fiscalizar lá no dia da campanha. É o Roberto Carlos, um abraço a você. Lá do Conceição. Lá do Conceição. Tanto pode quanto deve. Você, cada eleitor é também um fiscal dessa eleição. Né? Tem um programa que chama Pardal, né, que agora todo mundo tem acesso à internet. Você baixa esse aplicativo Pardal e se você for testemunha, estiver filmando um ilícito eleitoral, uma compra de voto, né, aglomeração de pessoas no dia da eleição, que também não pode, né? Gente com carro de som ligado pedindo votos também não pode, grave, você pode mandar pelo Pardal, não precisa nem se identificar e a Justiça Eleitoral vai tomar as providências contra aquelas pessoas. O aplicativo chama Pardal? Chama Pardal. É do TRE? É da Justiça Eleitoral. Né? Como um todo. Muito bom. A Maria Aparecida, do bairro Ulisses Guimarães. Tem alguma programação especial para os idosos nessa eleição? Vamos lá. O Tribunal Superior Eleitoral, né, Dona Maria, é isso? Maria, né? Dona Maria Aparecida. Dona Maria Aparecida, um abraço à senhora. O Tribunal Superior Eleitoral, esse ano, ele aumentou em 1 hora. Antes começava 8 horas a votação. Esse ano vai começar às 7 horas da manhã. Então, das 7 às 10, não que é só para atender idosos e grupo de risco. Preferencialmente, vai se atender essas pessoas. Então, Mas não é unicamente. Não unicamente. Por exemplo, se numa sessão não tiver ninguém para votar, não, vamos deixar só estamos esperando os idosos chegar. Se eventualmente estiver fluindo as pessoas que forem lá, mas a preferência é para o idoso e para as pessoas do grupo de risco. Então, o TSE deu essa sugestão de que as pessoas do grupo de risco e da melhor idade, né, votem pela manhã, porque vamos dizer assim, o aparato já está preparado para recebê-los pela manhã. Muito bom. O Marcelo Júnior, do bairro Nacional. Olha o que ele diz assim, ó. Queria saber como faço para votar, porque não fiz a biometria.
Vamos lá, não tem O problema. nome dele é Como eu não- Marcelo Júnior. Marcelo Júnior, do Nacional. Um abraço a você. Não tem problema. Esse ano o Tribunal Superior Eleitoral, ele baixou uma resolução isentando todos os eleitores, inclusive aqueles que não votaram nas últimas eleições, devido à pandemia, para que ele não precisasse ir até o cartório da Justiça Eleitoral, todo mundo vai poder votar, inclusive quem não fez biometria. E aí eu faço também uma outra sugestão, que os eleitores baixem o aplicativo que chama e-Título, Título Eleitoral Virtual. Você baixa, está lá nos seus aplicativos, na sua App Store lá, na sua loja, né? Você baixa, é gratuito, coloca seus dados, CPF ou o número do título, nome do pai, nome da mãe, data de nascimento, e aí, mesmo que você não fez biometria, você vai estar com o seu título eleitoral na mão e pode, no dia da eleição, facilitar a vida do mesário que vai lhe atender. Quem fez biometria, inclusive, já sai com foto e é válido, inclusive, para fazer. Isso eu fiz várias vezes quando estava viajando para o mestrado, utilizava como documento lá na viagem, para não precisar ficar tirando documento da carteira, é um documento oficial, porque já tem foto. Interessante. Aqui tem uma utilidade pública, mas não tem o nome da pessoa, que diz assim, ó, bom dia, eu estou pedindo ajuda para o meu tio que está em Belo Horizonte, esperando a cirurgia para voltar a enxergar, pois ainda com a ajuda da família, mas ainda não completou o valor. Só que ele não diz o nome nem como fazer para ajudar, mas está aqui dado o recado, feita a utilidade pública para você que não mandou o nome nem o endereço. Como? Ana Aparecida. Ana Aparecida, dá tempo seu recado. E quem quiser colaborar faz o quê? Manda para onde? Liga como? Manda para nós essa mensagem que a gente tem o maior prazer de divulgar, com certeza, Ana Aparecida. Aqui tem uma mensagem também para o doutor Joacil, a Celiane Lelo, de Cacoal. Professor, pergunte ao Joacil se as mudanças eleitorais desse ano vão derrubar muitos vereadores, porque parece que muitos foram para o mesmo partido e acabaram virando concorrentes entre si. Ela quer dizer a falta de sobre o fim das coligações. As coligações. O nome dele é Celiane? Celiane Lelo. Celiane, lá de Cacoal. Cacoal. Um abraço a você, o interior do estado também ligado aqui no programa, né? Como eu disse, a audiência aqui realmente uma expressão que eu ouvi, galopante, né? Galopante, que sempre está aumentando numa velocidade grande. Celiane, de fato, esse ano, com o fim das coligações, né, desde a emenda constitucional 97, esse é o primeiro ano, até um experimento, né, que vai ter na Justiça Eleitoral, no processo eleitoral, que os partidos políticos eles não poderem mais se juntar, se coligarem para fazerem ali um monte de gente, 4, 5, 6, 7 partidos políticos para tentar fazer uma nominata de vereador. Esse ano não existe mais isso. Cada partido político, dentro do número possível, lá os 150% possível de vagas em disputa, ele colocou os nomes, aí sempre respeitando, né, a questão do gênero, ou seja, 30% no mínimo para um sexo e 70% para o outro. E eu nunca falo que é 30% para as mulheres, porque é de gênero. Porque né? pode inverter isso, pode né? inverter, né? E oxalá a gente ainda vai ver um dia, quem sabe, tenha 70% de mulheres e 30% de homens. Até porque as mulheres são em maior número como eleitor, as mulheres são em maior número em habitantes. É verdade. E aí, não proporcionalmente, a gente não vê isso na política, porque é um ambiente, sim, muito machista, que as pessoas acabam vedando a possibilidade das mulheres entrarem. E aí, esse ano, eu também eu entendo que há sim uma mudança, porque cada partido agora, os partidários viraram, né, adversários, estão buscando quem que vai ser o mais votado. É o que ela fala aqui. Né? Então acaba sendo sim a busca do voto, né? Mas mesmo assim, acabou um pouco com aquela situação de que, inclusive no ano de 2010 teve uma musiquinha que o Tiririca foi o mais votado naquele ano, lembra? Que aí tinha o quociente eleitoral, tinha coligação, e aí quociente eleitoral. Você vota no palhaço e elege o marginal. Então, muita gente que votou no Tiririca e que ele teve lá 4 ou 5 deputados que ele levou, ele acabou levando, né, o Valdomiro, né, naquela época que tinha envolvimento, enfim, respondia a processo. Então, isso já, nessas eleições, a gente já não vai ver acontecer tanto, porque os partidos políticos a gente já vai saber qual que é a linha de cada um e quem são
aquela nominata, né? Quem está naquela nominata. Doutor Joacir, vem lá de Ji-Paraná, essa pergunta é o Siqueira quem faz. Matias, sou de Ji-Paraná e aqui vemos que o TSE não tem fiscalizado nada. Tem candidato que faz o que bem entende. Pode isso? Aglomeração de tudo mais. É o Siqueira de Ji-Paraná. Siqueira, um abraço a você aí de Ji-Paraná. Como eu disse, 2 perguntas anteriormente, não é só uma obrigação da Justiça Eleitoral, primordialmente é dela, mas é de todos nós. Todos nós, dentro desse ambiente eleitoral e democrático, nós temos obrigação, se nos chega, né, uma informação de que está acontecendo coisa errada, levar, por exemplo, pelo Pardal, a autoridade competente para que tome as providências, mesmo sem se identificar. Você não precisa se identificar. A Cecília Nunes, de Ariquemes. Doutor, como fazemos para fazer as denúncias de compra de voto? Liga no 148 da Justiça Eleitoral, né, que é o telefone 148. Tenta procurar o site do Ministério Público da sua cidade, o Ministério Público de Rondônia, porque tem um promotor que é destacado para trabalhar, um promotor, enfim, ou promotores, para trabalhar na questão eleitoral. E também você pode, através, como eu disse, do e-mail, né, de canais de comunicação da Justiça Eleitoral para você mandar fazer essa denúncia. O Luiz Carlos Ferreira diz assim, doutor, dá para acreditar nessas pesquisas do Ibope? Eles nunca acertam nenhum resultado. Por que a Justiça não investiga isso? Luiz, um abraço a você, meu amigo. Eu não acredito mais em pesquisa e principalmente vindo desse instituto, né? De fato, é um instituto que há algum tempo ele já tem perdido a credibilidade, porque aqui em Rondônia mesmo ele não acertou, pelo menos nas últimas 3 eleições. É verdade. Né? E aí pesquisa é igual, a gente que estuda um pouco de direito eleitoral, pesquisa é igual cardápio. Tem de todo gosto e de todo preço. Né? Então, a gente precisa ter a noção de que a pesquisa ela pode ser uma indução, né? Uma sugestão, mas nunca uma orientação para as pessoas. Né? A pesquisa ela é, dentro da lei eleitoral, pela resolução 23.600, ela deveria ser um canal, vamos dizer, imparcial, científico, é bom que se diga, para fazer pesquisa, não pode ser feita de qualquer jeito. Tem cientificidade aí. Você tem que responder questionários que tragam, tanto é que tem que ter um matemático envolvido, tem que ter pessoas que saibam ter uma ciência para poder apresentar a Justiça Eleitoral e a quem pediu aquela pesquisa, métodos científicos e adequados para dizer, não, a gente chegou a uma conclusão porque nós tivemos esse método aqui. Pesquisa não é feito de qualquer jeito. Então, de fato, eu concordo, já não dá mais para acreditar, não só nesse, em outros institutos também, que às vezes a gente só conhece no dia que lança a pesquisa porque nem conhecia antes. Doutor, só puxar um pouquinho uma brasa para uma sardinhazinha minha. Em 1984, eu fiz a primeira pesquisa municipal lá em Rolim de Moura para o candidato, na época, a prefeito, o vereador Valdir Raupe, de Rolim de Moura. E acertamos lá. De lá para cá, eu tenho feito pesquisa em toda eleição. Nunca para publicar, não dá para isso. E eu tenho a felicidade de dizer que para majoritário, até hoje, essa eleição, nós não erramos. Porque a gente trabalha com esse método científico, imparcial, né, e idôneo e muito, muito cuidadoso com perguntas, respostas e leitura dessa pesquisa. Verdade. É o que eu não vejo por aí. E o senhor trouxe à tona, de fato, né, já é conhecida essa sua pesquisa, né, porque é uma pesquisa feita internamente, não é divulgada, enfim, né, e isso pode ser feito, obviamente. O que a gente acaba vendo aqui, pessoas que contratam e acabam querendo um resultado e esse resultado é entregue. Ele contrata o resultado, né? Compra o resultado. Você compra o resultado, né? E aqui eu não estou dizendo que efetivamente em relação a esse instituto que foi me feita a pergunta. Estou falando de uma forma geral e generalizada. Né? Não há essa tendência de falar de esse ou ser daquilo, né? Porque eu acho que pesquisa não tem erro. O erro está no resultado. Exatamente. Vezes. Vamos ao intervalo. A conversa com o doutor Joacir é tão assim, vira uma conversa amigável, a gente termina sendo o pupilo dele aqui, termina não querendo parar com a entrevista. Vamos ter que ir para o outro intervalo, voltamos daqui a pouco. Você está ouvindo A Voz do Povo.
O Nativida é referência no estado na realização de exames de triagem neonatal. O teste do pezinho é um direito de toda criança. O ideal é que seja realizado entre o 3º e o 5º dia de vida do bebê. Teste do pezinho, um programa do Ministério da Saúde e Governo do Estado. As coletas são realizadas nas unidades de saúde do seu município e no Nativida. Telefone 3222-4499. Nativida, o melhor cuidado para o seu bebê. O que você procura para o seu pet, você encontra na Clínica Veterinária Porto Velho. Consultas, vacinas, cirurgias, internação, urgência e emergência. Tudo mesmo. São vários anos dedicados à medicina veterinária. Atendimento feito com amor e muito cuidado. O seu amiguinho merece. Faça uma visita e conheça a Clínica Veterinária Porto Velho. Rua Raimundo Cantuária, 2884, entre Jorge Teixeira e Elias Goraeb. Bairro Roque. Fone 32234724. WhatsApp 984016382. 999813642. Clínica Veterinária Porto Velho. Você ama, a gente cuida. Quantas vezes você teve que recomeçar? Recomeçar em uma nova folha. Recomeçar a massa, a costura, a pintura, a pitada de sal. Você recomeçou, revisou, recriou, reinventou, inovou. Esse é o seu jeito. E nós estamos aqui para te acolher e apoiar. E mais que nunca, o Sebrae impulsiona a força do empreendedor brasileiro. Olá, queria te fazer uma pergunta. Você acha que Rondônia está preparada para seguir em frente? Você está preparado? A pandemia parou muita gente, mas outros continuaram. Como o agronegócio que salvou nossa economia. Mesmo com toda essa crise, o agro cresceu 13% nos primeiros meses de 2020, comparado com o ano passado inteiro. E os deputados estaduais também ficaram trabalhando por nossa saúde e pela saúde dos nossos negócios. Mas agora todos nós precisamos seguir em frente. Só que a batalha contra o vírus ainda não acabou. Se é do grupo de risco, trabalhe em casa. Se for para a rua, sempre use máscara e limpe as mãos. Mantenha a distância mínima. A pandemia pode ter mudado muita coisa nas nossas vidas, mas não acabou com nossos sonhos. E é por isso que nós, rondonienses, vamos seguir em frente. Assembleia Legislativa de Rondônia, o poder da sua voz. A voz do povo. Vira, estamos de volta para o 4º e último bloco da Voz do Povo, conversando com um convidado muito especial, né? O mestre em Direito Eleitoral, doutorando em Direito Eleitoral, professor Dr. Joacil Loura Júnior. E aqui, muito humildemente, muito tranquilamente, como se nem fosse com ele, nada, dando assim, ludicamente, as suas respostas às perguntas. Vamos lá, tem mais aqui, doutor. Tem mais aqui. Doutor, ainda não sou oficialmente doutorando, né? Vamos trabalhar. Pois é. Então, que vai ser. Pronto. Não tem problema, não. Vai ser doutor, e vai ser pós-doutor, né? Só não pode ser o que muitos se sentem por aí, pós-divindade, né? Tem uns aí que é pós-doutor, pensa que é pós-divindade. Na verdade, eu nunca esqueço daquela frase que foi muito difundida no filme do Homem-Aranha, que grandes poderes traz grandes responsabilidades. Ele está trazendo para o lado do saber, uma sabedoria maior traz a necessidade de uma humildade maior. Muito bom, doutor. Só é humilde de fato, só é inteligente de fato quem é humilde. Eu ouço aqui cada frase, cada oração, eu vou guardando. Essa do doutor Joacil foi assim: o saber maior exige uma humildade maior. Muito bom. Saber está demonstrando o desrespeito ao próximo, né? Melhor do que o próximo. Todo dia eu aprendo. Todo dia a gente aprende. Inclusive com Gari, aprendo inclusive as pessoas que fazem o com quem nunca foi à faculdade, você aprende? Aprende com a criança, não é? Aprende com o idoso lá, né? Eu andando nessa Amazônia toda, eu aprendi muita coisa do empírico, né? Que me serve tanto nas aulas, tanto, que eu quero ir de novo, eu quero falar de novo com as pessoas para conhecer. Doutor Joacil, aqui, vamos ver. Qual é o endereço? Ele deu o endereço aí? Fala aí para nós. Vai mandar para mim, muito bom. Aqui quem fala é o Raimundo José, lá do Candeias, né? Eu já estou há anos aqui, deve ser lá,
mas nunca troquei o título. O que eu faço para solicitar sem precisar ir aonde eu morava? Raimundo, ele quer trocar o título dele. Já não dá mais. O senhor só pode trocar o título agora quando o cadastro eleitoral ele voltar de novo a abrir, que é em dezembro. No mês de dezembro, meados de dezembro, acho que é a partir do dia 10, o cadastro vai poder voltar e isso vai poder ir até, ainda se não tiver restrito, né, com a questão da pandemia, isso vai poder ir até o cartório eleitoral e pedir a mudança do seu título, enfim, a segunda via, alguma coisa. Mas necessariamente, para o senhor votar, o senhor não precisa do título. Basta ter o número da sessão e levar um documento com foto, o senhor vai poder votar. Mas ele teria que ter o título daqui de Rondônia, não é isso? Daqui do Candeias, no caso. De Candeias, exatamente. Acho que o caso dele não é esse. Ele é imigrante. Ah, então ele vai ter que justificar. Aqui, ó, a Fernanda Moraes, desejo sorte para o Arimar, sou ouvinte diário do rádio e vou votar nele. Graças a Deus, Fernanda, tá bom. Pergunte ao convidado, a quem já é o Antônio Carlos, do bairro Socialista. Pergunte ao convidado se está havendo fiscalização de venda de gasolina. E como faz para denunciar? Antônio Carlos, do bairro Socialista. Os canais já que eu havia falado, 148, procurar o Ministério Público, a página do Ministério Público Eleitoral, o Pardal, né? Todavia, nessas eleições, é bom que se diga, a resolução 23607 do TSE, ela autorizou, quando houver carreata, a distribuição para aqueles carros que vão, ou motos que vão participar, de até 10 litros de gasolina. Então, o fato do candidato estar entregando para uma carreata específica até 10 litros de gasolina, isso não é compra de voto. Não importa quantos carros. Não importa quantos carros, desde que isso saia na prestação de contas dele e seja uma coisa em que espontânea, não pode ser pago, porque se presume de que o eleitor vai apoiar, mas ele também não precisa tirar dinheiro do bolso para estar naquele ato público, aquele ato de propaganda. Muito bom. O doutor Eduardo Mantovani, professor, segunda já volta a Covid e falaram que o hospital está lotado, porque a vida das pessoas são menos importante do que a eleição. É uma manifestação deles sobre isso. Mas eu pergunto, só sabe informar se essa Covid que não está sendo denunciada, será denunciada só depois das eleições? Então, aí a gente não tem que cobrar... É o doutor Eduardo Mantovani, né? Mantovani, Doutor Eduardo, um abraço, senhor. Eu concordo em algum grau com o senhor, porque, de fato, o que vem acontecendo, isso é a nível federal e a nível estadual, diga-se de passagem, que são quem detém os números, né? O presidente, então, há muito tempo já não quer divulgar os dados da Covid. Isso é fato. Se não houvesse aquele consórcio de jornais e TV, a gente não saberia efetivamente como estaria isso. E no estado de Rondônia, ao que parece, também de um tempo para cá, pelo menos nessa semana se intensificou, o fato de ter aí, vamos dizer, um menos acesso a essas informações. O que a gente tem que partir é de um princípio da transparência. Tudo no órgão público tem que ser transparente, inclusive no que diz respeito à Covid. Eu acho que ela não acabou, ao contrário, ela aumentou, e nós, infelizmente, vamos ter aí, nos próximos dias, a ver isso, né, infelizmente, de que houve um aumento significativo dos casos. Doutor, da minha parte, eu como cidadão, como pessoa, eu procuro me guardar muito. Procuro usar máscara. Eu já não sei viver mais sem a máscara. Vou no banheiro de máscara. Tudo eu uso máscara. O higienizar. Mas a gente percebe que tem muita gente que não está mais preocupado com isso, não. Essas pessoas são vetores da Covid. Aliás, nunca tiveram, né? Sempre tiveram um menoscabo e aí agora até aumentou essa forma. Sempre tiveram o quê? Um desprezo, um menoscabo, né? Eu gosto de ouvir a palavra. Né? Um menoscabo. Olha, você que tem menoscabo, eu adoro essas coisas, aprendo demais aqui. Muito obrigado. Doutor, aqui tem mais... Matias, por que essa eleição não agradou ninguém? O Vitor Gabriel. Eu também acho que essa eleição não empolgou, não teve movimentação, xoxa. Vitor Gabriel, doutor, por que será que foi xoxa? Porque foi um modo novo de se fazer eleição, né, em que as pessoas estavam acostumadas naquele velho modelo, daquele oba-oba, aquela coisa, né? Não se pode fazer isso. Acho que esse modelo daqui para frente é um modelo que nós vamos ter. Que vai prevalecer. Exatamente. Então, Vitor Gabriel, eu acho que daqui para frente vai ser rede social, como o doutor falou aqui, vai ser xoxa, como ele falou também. Acabou aquela eleição do oba-oba, pula aqui, barco lá, olha um bocado de mulher dançando no meio da rua, gente gritando, chorando, morrendo, bebendo. Não vai ter mais isso, não.
De jeito nenhum. Essa eleição vai ser segura? Estou pensando seriamente em nem votar, porque o Covid está aí ainda. É Adriele Nunes, de Alto Alegre dos Parecis. Adriele, um abraço a você. Eu penso o seguinte, se nós fizermos nossa parte e irmos e cumprirmos todos os modos de segurança, com álcool gel, levar nossa caneta, com a máscara, aliás, não vai ter contato físico entre o mesário e o eleitor. Então, acho que é seguro, sim. É seguro como você vai no supermercado. Será que no supermercado te causa uma insegurança? É a mesma coisa de ir votar. Então, para exercer a minha obrigação, a minha identidade com a democracia, eu faço, sim, vamos dizer assim, esse tipo de situação que é tão necessário para a democracia. Depende muito da gente, né? Da gente, claro. Aquela pessoa da utilidade pública, doutor Joacil, que está com uma pessoa lá em Belo Horizonte, mandou aqui o contato. 9237, vai lá, 9237-3805. Você que quer colaborar com essa pessoa, tá aqui o celular, ó, 9237-3805. A pessoa está lá com problema de cirurgia, não tem dinheiro para pagar o restante. Se você quer fazer esse altruísmo, essa boa ação, faça por esse telefone que eu passei a você por aí. Doutor Joacil, só um minutinho de comentários finais. Eu quero agradecer, professor, lhe cumprimentar, lhe honrar, porque o senhor passou esse tempo aqui, já, acho que na segunda já começa o Arimar. Se Deus quiser. E aí o senhor foi, sem dúvida alguma, segurou a peteca à altura. O senhor é um homem que tem uma sensibilidade, um jogo de cintura muito bom. Algumas vezes eu ouvi o programa quando podia, noutras, inclusive, cheguei até a falhar aqui, aí mais uma vez peço desculpa. Mas, sobretudo, dizer ao eleitor que está nos ouvindo que você tenha consciência de que se a gente só pode mudar os rumos daquilo que está aí, se você efetivamente quer uma mudança, com o seu voto. Platão já dizia, não tem problema com aqueles que não gostam de política. Eles vão ser administrados por quem gosta. Porque a política existe, né? Exatamente. Platão já pensava em 2020 já. Exatamente. Ele estava lá sentado, aqueles coisas da Grécia, pensando, não, mas vai ter uma Rondônia, vai ser assim. Doutor, muito obrigado. A você que esteve conosco, muito obrigado. Eu estive aqui nessa semana. Tomara que segunda-feira não precise vir, que o Arimar venha eleito para cá. Se não, se ele quiser ficar mais um tempinho viajando por aí, eu estou à disposição. Muito obrigado a todo mundo, à produção, ao Francisco, ao Zezinho, ao Júnior, ao pessoal da Caiari, ao pessoal da Zona Sul todinho, minha mulher lá na Colina Viçosa, aos amigos, aos filhos, aos netos, aos filhos pequenos e aos grandes. Muito obrigado. Valeu! Termina aqui a Voz do Povo. A verdade, o jornalismo independente. A Voz do Povo, de volta na segunda-feira, meio-dia. A Voz do Povo. Oferecimento rondonoticias.com.br. A informação mais confiável. Nativida. Triagem neonatal. Cuide bem do seu amor. E Sebrae. Soluções para pequenas empresas. Caiari 103,1. Pense nisso.